Iremos falar agora sobre aprendendo a liderar como o apóstolo Paulo. Amados, existe, na verdade, um grande número de líderes que exercem papéis singulares em suas congregações, mas existe também um expressivo número que exerce também papéis diferentes. No momento, ele pode ser uma pessoa conselheira, em outro momento, ele pode ser um profeta, em outro momento, um trabalhador geral, arrumando muitas coisas no templo, enfim. Muitos líderes hoje são conhecidos como líderes multitarefas. Eles lutam para construir um rebanho e também um local adequado para estar dando alimento a esse rebanho para a organização. Então, o problema é que a maioria destes líderes multitarefas perdem o foco, exatamente por estarem fazendo justamente isso, muitas coisas diferentes ao mesmo tempo. Então, para que um líder multitarefas seja mais eficaz naquilo que ele está envolvido, ele precisa ter certas características e assim construir sua congregação, seu ministério debaixo, do chamado de Deus, para que isso possa ser de forma eficiente. E Paulo, o grande líder depois de Jesus, ele nos ensina muito sobre a questão da liderança e é isso que vamos tratar agora. O primeiro ponto é Paulo como modelo. Segundo o dicionário da língua portuguesa, modelo significa aquilo que serve para ser imitado. Como figura de linguagem, é coisa ou pessoa que merece ser imitada, ou seja, ser, na verdade, um exemplo. Então, de fato, nosso querido Paulo era um exemplo de seguidor de Jesus. Era alguém que tinha a vida em total sujeição ao chamado celestial, como ele mesmo disse, em Atos capítulo 20, verso 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e do ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, fica claro o envolvimento do apóstolo Paulo com as coisas do Senhor, de modo que é uma pessoa que tinha ou que tem prerrogativas para que alguém o imite. O outro ponto também que iremos falar é Paulo como pai. O apóstolo aos gentios, ele tinha muita confiança em sua integridade. Ele apontava para si e ele mesmo dizia o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 16. Suplico-lhes que sejam meus imitadores. Então, sua convicção era como a de um piedoso pai, que realmente ele era, e que reconhecia ser o melhor, ter seus filhos o imitando do que a qualquer um imitar um outro. Então ele suplica aos seus filhos do evangelho que fossem seus imitadores, pois ele mesmo era imitador de Cristo. O outro ponto é que Paulo, como um evangelista. Então a igreja de Tessalônica, o próprio Paulo falou em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 7, pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ocasionalmente quando estivemos entre vocês. Então, Paulo ele vivia e pregava corriqueiramente acerca do reino de Deus, porque Paulo é alguém que firmemente podemos ter como aquele modelo, de pessoa que administrava o quê? Administrava bem o seu tempo, especialmente no que tange à proclamação
do Evangelho, quando ele disse em Colossenses capítulo 4, verso 5, sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Então, para os Tessalonicenses, Paulo também reafirma de sua convicção, de um obreiro aprovado por Deus, quando ele disse, em 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 2 ao 4, mas, mesmo depois de termos antes padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Então, Paulo, ele foi o grande evangelista, a ponto também de nos deixar 13 cartas que todos os dias falam conosco até hoje. O outro ponto, Paulo como orientador. Apesar de, num primeiro momento, a proclamação do evangelho ter sido árdua em Filipos, a mensagem de Paulo, ela frutificou. Então, quando Paulo escreve a sua carta à igreja dos Filipenses, ele encoraja seus irmãos em Cristo a promoção do evangelho, com algumas poucas palavras de correção, todavia gentis, Então, para tal promoção do evangelho, Paulo, mais uma vez, se usa como exemplo a ser imitado. Como ele disse em Filipenses, capítulo 4, verso 9, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Paulo, ao pedir que os filipenses pusessem em prática o que ele mesmo lhe havia ensinado, que vai, óbvio, além da teoria. Então, ao contrário do canto, do hipócrita, que diz, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então, Paulo pede ao seu público que colocasse em prática a doutrina instruída, o que os corações e mentes absorveram, o que eles ouviram privado ou publicamente, e o que eles observaram também dele. Então, Paulo se mostra como exemplo, aquele holístico, um orientador a ser seguido, ciente que se assim eles também fizessem, ou seja, se a Paulo eles imitassem, eles poderiam ter certeza da presença de Deus, que é a fonte da genuína paz no meio deles. E é isso que se espera de um genuíno obreiro aprovado por Deus. O outro ponto, Paulo como mestre. Então, além de se apresentar como modelo a ser imitado, Paulo também reconhecia ser um mestre, cujo trabalho é de instruir homens, particularmente os gentios, a quem ele foi, no caso, especificado e enviado para poder proclamar as doutrinas da vida eterna, a ressurreição, a incorruptibilidade final do corpo humano. O apóstolo reconhecia que era o próprio Deus quem lhe dera o ofício de mestre, quando ele mesmo disse em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 11, para o que foi constituído pregador e apóstolos e doutor dos gentios. Então, o genuíno mestre é alguém que verdadeiramente é capaz de ensinar aos outros. E todo mestre tem sua área de domínio. O professor, ele especificou a sua. Qual era? A palavra de Deus. Então, espera-se também isso de um obreiro que deseja ser aprovado. Claro que na sua área específica, no seu chamado específico. Então, era a tarefa do apóstolo apresentar todo o conteúdo do evangelho, porque um bom professor, ele sabe sim como administrar o conteúdo a ser ensinado.
e o tempo também necessário para uma boa explanação. Em alguns locais, Paulo ele permaneceu mais tempo do que em outros. A razão nem sempre era explícita, né? Na Bíblia, é mostrado na Bíblia, mas que ele com certeza sabia o porquê. Então, Timóteo ele podia sim testificar da realidade e da eficácia do ensino de Paulo. Timóteo era companheiro de Paulo. Estavam juntos em várias cidades para poder pregar a respeito de Jesus, o Filho de Deus. Então, estava lá em Filipos, Tessalônica, Bereia, Corinto, né? E o jovem, sem dúvida, passou tempo suficiente com seu mestre para observar e internalizar suas virtudes. O próprio apóstolo, convicto do seu bom caminhar com Deus, reconhece ter tido Timóteo como testemunha de seu proceder em prol do reino de Deus. Quando ele disse em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 10 e 11, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. Então deixa claro que Timóteo era uma testemunha ocular do chamado de Paulo. Podemos entender também que no ensino, Paulo, como todo bom mestre, era um exímio expositor da palavra de Deus. E Timóteo sabia que de sua boca saía apenas o conteúdo do genuíno evangelho, sem escoriações no conteúdo ou soteriológico. Então, é necessário que aplique o ensino com aquela vontade de ensinar, com o desejo de ensinar a quem está se liderando. Jesus disse que quando o aluno aprende, ele fica igual ao seu mestre. Na conduta, Paulo era eticamente correto, vivia o que pregava. Ele, inclusive, sabia que Timóteo podia também testemunhar seu proceder. E seu proceder, obreiro, na sociedade, no bairro, na rua que você mora, as pessoas têm visto você como uma pessoa eticamente correta? Então é uma pergunta que cada um tem que se analisar e verificar, né? No propósito, o apóstolo aos gentios, ele disse: todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Então, é um propósito inviolável que o nosso querido Paulo viveu. Na fé, Paulo caminhava com Deus de acordo com a sua fé, que também era ensinada aos gentios e judeus. Quando ele falou no livro de Tito, capítulo 1, verso 1, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Então, Paulo caminhava de fé em fé, e que, por sinal, tem que ser a caminhada do verdadeiro e genuíno cristão. Na paciência também, Paulo ele ensinava que a longanimidade devia ser parte da essência do cristão, como fruto, né, do Espírito, onde está escrito lá em Gálatas, capítulo 5, verso 22. E também como vestimenta do novo ser, como está escrito em Colossenses, capítulo 3, verso 12. Então, você não pode, de maneira alguma, ser um bom líder se você não tiver a paciência para poder estar se envolvendo com aquelas pessoas. Porque sabemos que pessoas têm suas personalidades, pessoas têm, né, um jeito mais diferentes, né, uns dos outros. Precisa-se de paciência para poder entender um por um e saber aplicar as normas corretas dentro da liderança. No amor,
Paulo sabia que um genuíno amor é sem hipocrisia, ou seja, o amor não pode ser fingido. É como eu sempre digo, né? Você ama? Então mostre, porque amor não é só teoria, né? Amor não pode ser só teoria. O amor tem que ser prático. E existe também 7 tipos de amor, que depois mais para frente, eu explico para cada um. Na perseverança, que é um sinônimo de paciência, cuja compreensão de Paulo não ficava somente em palavras, como ele disse em Romanos, capítulo 8, verso 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então, tenha paciência para poder trabalhar com pessoas e seja perseverante no seu chamado. Nas perseguições, Paulo suportou diversas perseguições e Timóteo era testemunha disso, né? Ficou claro que Paulo teve muitas marcas. Foi um dos apóstolos que mais sofreu na sua caminhada com Cristo. E a gente sabe que todos aqueles que aceitam Jesus em espírito e em verdade hão de passar piamente por provações, e Paulo teve que suportar essas perseguições diversas, né? E hoje a gente fica abismado quando um crente, principalmente um obreiro, passa pela prova e quer desistir do seu chamado. Então, no sofrimento, Paulo, o apóstolo, sofreu singularmente pela causa do reino. E se você ler no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, do verso 16 ao 33, você verá inúmeros sofrimentos que o apóstolo passou. Agora, Paulo, como mentor, que segundo o dicionário, mentor é um autor intelectual responsável pela idealização ou pelo planejamento de alguma coisa, para cuja execução influencia o comportamento de outro, né? Então, Paulo, sem dúvida, foi alguém notório na arte do monteriamento, né? Paulo e Barnabé, eles formavam uma dupla digna de muito elogio. Eles trabalharam juntos e foram capazes de conduzir muitas pessoas ao conhecimento do Messias. É interessante que Lucas, um dos autores, né, do livro de Atos, ele escreveu em Atos 11, verso 25, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muito. Então, os dois comissionados, Paulo e Barnabé, também indicaram crentes aptos à liderança em várias igrejas. Então, o crescimento saudável da igreja também depende disso. E é necessário que os obreiros de Deus possam aplicar na sua vida esses ensinamentos para que possam ter sua vida devocionada e aprovada no conceito crucial de seu ministério e logo recebendo do Senhor o seu galardão. Paulo, como professor, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2, como ele diz, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Então, um bom líder, ele precisa desenvolver o seu povo, treinar seus obreiros, estar capacitado para orientá-los, conseguir promover habilidades para que eles alcancem o sucesso. Isso significa o quê? Ser um bom professor, ou seja, ser um líder de ensino. Paulo, como soldado, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, uma visão que não custa nada e não exige nada, também não vale nada. Então, todo soldado deve lutar por sua visão. O soldado que não está comprometido quando ele é colocado sob pressão, não está apto para a luta. Então, como líderes, como obreiros, nós temos que lutar pela visão que Deus colocou em nossos corações. Paulo, como atleta, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 5. E se alguém também milita, não é coroado
senão militar legitimamente. Então, a verdadeira marca de um grande atleta é a disciplina. E o atleta abandona o que ele quer fazer para fazer o que ele precisa fazer. É o exercício do autocontrole em face da tentação. Os líderes devem ser disciplinados em sua abordagem, evitando sempre o desejo e a tentação, a fim de alcançar a vitória sobre o resultado final. Paulo também como agricultor, Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Então, o fazendeiro é sempre diligente em seus cuidados com a terra. As pessoas que você lidera são como um terreno fértil. E o Senhor os capacitou para que as sementes deem seu fruto. Por isso, o trabalho de um grande líder é fornecer as sementes e criar todas as oportunidades para fazê-las crescer e florescer. E um grande agricultor sabe como cuidar do seu campo. Paulo também como vaso, um recipiente. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 20 e 21. Ora, numa grande casa, não somente há vaso de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então, como líderes, amados, somos vasos recipientes. Nós carregamos visão, paixão e também experiência. E se nós queremos motivar e influenciar pessoas, a nossa paixão ela precisa ultrapassar a nossa capacidade. Por isso, precisamos ser um vaso transbordante, que motiva pelo entusiasmo e pela paixão também de uma visão. E também não podemos esquecer de Paulo como servo, 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 23 ao 26. Quando ele diz, e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar e desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Então, não temos melhor exemplo desta característica de liderança do que, claro, Jesus Cristo. Mas também, de maneira alguma, não podemos isentar o apóstolo Paulo, que nos dá muito ensinamento de um servo que perseverou, um servo que no final da sua carreira, ele dissera que ele tinha concluído a tarefa que Deus tinha dado a ele. Quando ele disse que ele combateu o bom combate, terminou a carreira, mas ele guardou a fé. Então, obreiros do Senhor, aprenda como Paulo e seja um líder nato, cheio de marcas, em nome de Jesus.